Nós já falamos sobre a questão de não acrescentar e não diminuir. Também vamos falar agora do texto de Devarim 4, no versículo 35. O versículo está até escrito no quadro aqui, 4:35, diz assim: Atah horeta ladaat ki Adonai hu Elohim en od milevador. Tem uma famosa frase que é uma segular, é um tesouro, uma dica de ouro, né? Que é falada aí na internet, inclusive por vários rabinos. No curso, na formação de hebraico que eu fiz, inclusive, o meu rabino falava bastante, que é o En Od Milevador. Então, uma segular. Você está com problema? Fala essa segular, esse trecho. En Od Milevador. Não há nada além dele. Ou não há mais nada além dele. Dele quem? O Eterno. O que eu estou trazendo para vocês hoje é de onde vem essa segular, de qual texto ela vem. Então, Devarim, Deuteronômio 4, versículo 35. Atah horeta. A ti foi-te revelado, mostrado, que Adonai, que é o nome Yud Kei Vav Kei, é um nome específico ligado à benevolência. Hu Elohim, ele mesmo é Elohim, que é um nome ligado à severidade, um atributo de restrição, julgamento, juízo. En Od Milevador, e não há outro além dele. Ou seja, esse texto ele é muito elucidativo porque deixa claro que o Eterno ele age com benevolência com quem ele quiser agir com benevolência, e ele age com rigor com quem ele quiser agir com rigor, e não há outro além dele. Ele não precisa ser dois para poder agir de duas formas diferentes. Ele estabeleceu forças no mundo positivas, forças negativas, e que todas obedecem o seu comando. Inclusive, na história de Jó, nós vamos ver lá que uma categoria de anjos chamada Satã, que quer dizer adversário, aquele que se opõe contra você no Tribunal Celeste, compareceu num momento de julgamento ali onde os filhos de Deus compareceram. Ele também estava, e ali foi levada a questão de Jó, nós não vamos aprofundar aqui agora, foi levada a questão de Jó e a julgamento, e Hashem deu permissão para que o adversário viesse a afligi-lo até certo ponto. Ou seja, os seres criados obedecem ao Criador. Não importa a designação dele. Se ele é um ser de luz ou se ele é um ser de escuridão, todos os seres obedecem à vontade do Criador. O que esse texto está nos dizendo aqui é que o Eterno ele age com bondade através de um nome específico, como um recipiente. Pense num nome como um canal. Esse nome seria um canal através do qual, um filtro, através do qual o Eterno faria emanar a sua luz específica, por exemplo, de bondade e benevolência, que é o nome, o tetragrama, Yud Kei Vav Kei, tá bom? Vamos pronunciar assim. E o nome Elohim, o nome a que o Eterno, inclusive, deu a Moshe Rabbeinu quando ele foi combater o faraó, que era considerado uma deidade no Egito. O Eterno enviou ele como um Elohim, não como o Elohim, evidentemente, mas como um Elohim, como se Moshe foi, como se ele fosse para o faraó, para desbancar o faraó. Ele foi ali como um punidor, como um juiz, como alguém que vai infligir juízo, e ele foi na autoridade do nome Elohim. Esse é um exemplo. Então, é interessante ver que nesse texto de Deuteronômio Devarim 4:35, nos mostra a importância da língua hebraica. Porque se você for pegar um texto em português, você vai ver lá dizer o seguinte: foi-te mostrado para que saibas que Deus é Deus, ou que Deus é o Eterno, e não há outro além dele. Observem que fica um texto que não tem aprofundamento, de certa forma. Não tirando o valor do texto em português, que tem o seu valor, mas aprofundamento existe para que você possa, o nome já diz, aprofundar. E o texto hebraico ele nos dá essa condição. Então, queridos, vamos caminhando agora para a finalização. Nós vamos ver agora Isaías 43:10. Vamos ver aqui. Isaías 43, versículo 10. Diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Eterno, meus servos a quem escolhi, para que possais saber, acreditar e compreender que eu sou o Eterno,
Nenhum Deus há antes de mim, e nenhum haverá depois. Nossa, que texto fantástico, né? Queridos, que texto fantástico. Vós sois as minhas testemunhas. O Eterno determinou que Israel, povo de Israel, são as suas testemunhas. Meus servos a quem eu escolhi, ou seja, a escolha do povo de Israel como alguém especial, como o guardião da Torá, é algo que foi feito pelo próprio Eterno, não se questiona o Criador quanto a isso aí. Ele escolheu. Para que possais saber, ou seja, não é uma questão de crença. Não é uma questão de crença, não é uma questão do que eu acho. É para que eu saiba. Para que possais saber, acreditar e compreender, veja, de forma profunda, que eu sou o Eterno. Nenhum Deus havia antes de mim e nenhum Deus haverá depois. E tem mais. Somente eu sou o Eterno e outro Salvador não existe além de mim. Somente eu sou o Eterno e nenhum outro Salvador existe antes de mim. É importante termos em mente isso. O Eterno, ele é aquele que é o princípio e o fim. Ele é o princípio e o fim. Toda salvação depende unicamente dele. Vamos ver agora no livro de Shemot 31:13. Shemot 31:13. Diz assim: Veatá daber el bnei Israel lemor. E agora fala os filhos de Israel dizendo: Ach et shabtutai tishmeru. Mas aos meus sábados vocês guardarão. Que otri, porque é um sinal, ele é beni uvenerem, entre mim e vós, ledoroterem, por vossas gerações. Ladaat, para que saibas, vejam, não para que creia, não para que eu ache, eu sinta, mas para que eu saiba. É uma função racional, meramente intelectual, desprovida de qualquer parte que pudesse nos levar a uma emoção. Não, é racional. Ladaat, para que saibas. É como você ir para uma prova que você precisa estudar para passar na prova. A lei natural das coisas determina assim acontecer. Ladaat, para que saibas que Hashem Mekad Shechem, que o Eterno é quem vos santifica. Então, assim, para que o povo de Israel saiba que o Eterno é quem santifica ele. Mas santifica como? Existe uma bênção, aliás, um tipo de bênção específica, que a gente vai chamar aí na Halachá, que é descrita assim, né? Asher que deixando, bemitzvotav vetzivando, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a cumprir determinado mandamento. Que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste. Então, não existe uma pessoa ser sagrada, santa, santificada pelo Eterno, sem cumprir os mandamentos e a vontade do próprio Eterno. Isso está expresso inclusive, na oração né, que é Shema Israel, que é feita todos os dias, várias vezes ao dia, né, 2 vezes ao dia e à noite também, e também no serviço ao deitar feito pelo Sefaradim, né, no serviço ao deitar. Então, no Shema Israel, inclusive, fala isso, que o Eterno ele retirou o povo hebreu do Egito, para ser para ele um Deus e para que Israel fosse para ele um povo. E o Eterno fez isso para santificá-los através dos mandamentos dele. Então, veja que incoerência seria. A pessoa vem para desejar seguir a Torá, que o Eterno deu através do seu povo, e essa pessoa vir agora e querer cumprir aquilo que ela acha que deve. Não. Então o texto ele é claro, dizendo que o exemplo do sábado, que é dado nesse texto aqui, por exemplo, e o povo deveria se guardar, porque era um sinal entre ele e o povo de Israel, pelas gerações deles, para que saibas que ele é o Eterno que o santifica. Então é muito importante ter em mente isso, por isso eu repeti o texto, para que nós possamos fixá-lo.
Bem, agora eu quero tratar com vocês um ponto assim para caminharmos para a finalização, já está chegando ao final, mas de grande importância. Nós vamos ver o seguinte: existe um mandamento afirmativo da Torá, normalmente se fala assim, deoraitá, é da Torá, um mandamento específico, explícito da Torá, é um mandamento deoraitá. E existe um mandamento derabanan, por exemplo, quando o Eterno disse lá, não cozinharás a carne do boi jovem, né? Gede, se não me engano o nome. Me fugiu agora, se não me engano é Gede, né? Um boi jovem, né? Não cozinharás a carne do bezerro, né? Do boi jovem, digamos assim, no leite da sua mãe. Então pronto, virou uma proibição agora de Oraitá de misturar carne com leite, para o judeu, claro. Então, quando você vê lá uma proibição de comer frango com leite, por exemplo, essa proibição é uma cerca. O que é essa cerca? Funciona assim, ó. Eu tenho o mandamento aqui. Então, a Mishnah do Pirkei Avot, ela diz assim, ó. Moshe quiber a Torá no Sinai. Moshe recebeu a Torá no Sinai, Musar al Yoshua, ele transmitiu a Yoshua, Yoshua a Zekenim, o Yoshua transmitiu aos anciãos, os Zekenim Niviim, os anciãos aos profetas, o Niviim Mezaru Alam Tchech Neset Akdolah, e os profetas transmitiram aos homens da grande assembleia, Hem Umru Sheloshah Devarim, eles proclamaram 3 ditos, ou seja, eles legislaram 3 questões importantes. Revumet Nimbadim, sede circunspectos em vossos julgamentos. Revumet Nimbadim, Ve'amidu Talmidim Arbe, estabelecer e formar muitos discípulos, vá sussear a Torá, e faça uma cerca que proteja a lei divina. Então, quando você tem o exemplo da cerca, né, de proteção, aqui está o mandamento, então a cerca vai envolver o mandamento. Olha, se é proibido comer carne com leite, vamos colocar aqui uma situação de não comer nenhum frango com leite, porque o frango é um tipo de carne. Não é a carne do bezerro, mas é um tipo de carne. Então é possível que a pessoa comendo o frango com o leite, ela venha em algum momento se sentir inclinada a desejar o sabor da carne bovina com o leite. Então isso é fazer uma cerca de proteção. Então, por que eu estou falando isso? Os sábios entenderam dessa forma e vejam o seguinte, eles receberam por herança e recebem até hoje de pai para filho o ensinamento da Torá. Eles receberam uma herança e um presente que é a Torá do Eterno, e eles receberam isso, é deles, Hashem deu a eles para serem os guardiões, e eles cumpriram a vontade divina de fazer cercas. Mas nós vamos entender agora essa questão de Derabanan e Doraitá, né? O que é rabínico, o que é da Torá. Vamos entender a linha de raciocínio por trás disso aí. Então, esse mandamento afirmativo que eu comentaria agora, que eu vou comentar agora, é o mandamento de apegar-se aos sábios, conforme está em Devarim 10, 20. Vamos ver. Devarim 10, versículo 20. Et Adonai Elohecha tira oto. Ao Eterno, vosso Deus, reverenciareis, ou seja, temereis a Ele, reverenciareis a Ele. Ta'avod, e o servireis. O vo tidbak, e a ele vocês vão se colar, se ligar a ele, colando-se nele. O vishmo tishavea, e por seu nome jurareis. Não vamos entrar agora nessa questão de jurareis, não é o objetivo, mas tidbak, né, que é uma variante de colar-se, ligar-se, conectar-se. Então, dentro dessa perspectiva do que o texto traz, que a gente deve pegar e se ligar ao Eterno, se colar com Ele. Como isso é possível nós fazermos? Como nós podemos nos ligar ao Eterno, já que Ele é uma luz infinita que se expande de bondade, mas ao mesmo tempo os textos sagrados retratam Ele como um fogo devorador, um fogo que consome, que o ser humano não teria em sua matéria capacidade de ter um contato direto com Hashem. Embora nós vemos a questão de Moshe Rabbeinu, teve toda aquela dinâmica que nós não vamos entrar agora, que não é o nosso objetivo, mas assim,
Vamos considerar que somente Moshe Rabbeinu teve uma experiência mais profunda para com o Eterno em sua presença, mas que todo o povo disse todo o povo sobre essa experiência quando esteve ao pé do monte, mesmo tendo se preparado por dias, não tendo relação íntima, lavando suas vestes e todo aquele processo de purificação, mesmo assim o povo disse: falai com o Eterno contigo, Moshe, e conosco ele não fale, senão morreremos. Então, naquele momento ali, quando eles falam isso, para nós hoje, a gente consegue entender um pouco, né? Por que o texto se refere a Hashem assim. Então, aqui nesse texto falou de se ligar a ele. Mas no texto de Devarim 4, 24, que nós vamos olhar agora, Devarim 4, 24. Está aqui. Achei. Devarim 4, 24. Diz assim, ó. Que Adonai Elohecha, Esh Ochla Hu Elkana. Que Adonai Elohecha, porque o Eterno teu Deus, Esh Ochla é um fogo que consome. Hu Elkana. Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que ele é zeloso. Então, diz assim o texto. O texto ele diz assim, que Hashem ele é um fogo consumidor e ele é um Deus que ele cobra, né? Ele é zeloso, em algumas traduções se fala ele é um Deus ciumento, que ele vai tomar conta, exigir contas, né? Prestação de contas dessa questão dele. Então, vamos entender. Como nós podemos nos apegar ao Eterno, já que ele é esse fogo consumidor? Já que ele é uma luz impenetrável, aqui um ser humano, com exceção de Moshe Rabbeinu, não pode nem sequer ter uma experiência com mais profundidade, né? Todo o povo ali, fora Moshe Rabbeinu, todo o povo se excluiu e preferiu que Hashem não falasse com ele. Sobre isso e sobre os 10 mandamentos, o Eterno deu os 10 mandamentos, mas houve todo esse sofrimento do povo naquele momento ali em que eles pediram para que o Eterno falasse somente com Moshe. Em Devarim 11, 22, vamos ver, Devarim 11, 22 traz um outro texto interessante. 21, 22 aqui. Que im shamor tishmerun et kol hamitzvah hazot, porque se guardares e vos atentares para todos estes meus mandamentos, asher anochim etzavetchem, que eu vos ordeno, la sota leavá, para o cumprir, para leavá et Adonai Elohechem, para amar o Eterno vosso Deus, la lechet betchol derachav, e andar em todos os seus caminhos, o ledav acabou, e novamente, e ligar-se a ele. O ledavka vem da mesma raiz da palavra que eu falei anteriormente, davek, a mesma raiz. Então, ligar-se a ele. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é como, volto a perguntar, como podemos nos ligar ao Eterno se ele é um fogo consumidor? Como podemos andar em todos os seus caminhos? Como nós podemos saber quais são os caminhos do Eterno nos quais nós devemos andar? Nós temos os médicos do corpo, os quais, segundo o Rebbe de Lubavitch, ele traz no seu livro A Sabedoria do Rebbe, que para o judeu funciona da seguinte forma: se ele tiver um médico que é especialista e não é judeu, mas ele tiver um médico que não é especialista, se ele tiver um médico especialista que não é judeu e tiver um médico não especialista que é judeu, ele deve preferir o médico que tem maior conhecimento técnico na ciência da medicina. Por quê? Porque o Eterno deu a esse médico, ele dá ao médico um toque de cura. Essa é a orientação do livro Sabedoria do Rebbe. Trazendo para a nossa realidade aqui, deste texto específico agora, o Eterno ele deu ao povo judeu os médicos da alma, que são os Rabanim, que sabem os caminhos do Eterno para fazer tikkunim, por exemplo, consertos, reparações. Então, às vezes, você está com um problema na saúde e você pode fazer uma determinada oração, fazer uma determinada confissão especificamente, e a partir dali haver uma retificação da sua alma e manifestar-se ali a partir dali uma cura para o corpo. Sobre isso, uma vez o Rebbe de Lubavitch foi procurado
com uma pessoa que pedia cura pedia oração, né, cura para uma doença específica, e o Rebbe olhou para aquela pessoa em sua grande profundidade espiritual, ele entendeu que ela não precisava de nada de extraordinário e que apenas seguir o meio natural, Hashem ia fazer com que a cura viesse para a vida dela, não precisava de nenhum tipo de milagre. Então ele disse assim, olha, você vai procurar fulano de tal, na loja tal, e você vai pegar um suco de laranja que tem lá, e você vai tomar, você vai pedir a ele lá que prescreva para você quantas vezes você vai tomar aquele suco e tal. Então assim o médico fez, prescreveu, e o final das contas é que aquele suco de laranja era um suco normal, e que apenas ela iria fazer ali o uso, e ela ia ter a cura pelos caminhos da natureza normais. Então os sábios eles têm a receita e o caminho. E o que ficou convencionado sobre esse texto da Torá, e te ligarás a ele, ao Eterno, é que a forma de nós nos ligarmos a ele é se nós considerarmos que a Torá é um recipiente através do qual o Eterno ele manifesta a sua luz. Eu escrevi um pequeno texto aqui e eu vou ler esse texto agora para que nós possamos fazer a finalização. Antes disso, na Mishnah, do Pirkei Avot, Mishnah 4 do Pirkei Avot, diz assim: Yehi veitecha beit va'ad lachachamim. Seja a tua casa um local de reunião para os sábios. Ve'heve midabek ba'faral klechem. E empoeira-te com o pó que sai dos seus pés. Ve'heve shote batzama et divreichem. E bebe com avidez as palavras saídas de vossas bocas. Quando fala mitabek ba'faral klechem, empoeira-te com o pó dos pés deles, o que está dizendo é o seguinte: é que os sábios estariam ali numa reunião de discurso de Torá, numa reunião de aulas de Torá, de profundidades e tal, e que a pessoa deveria estar ali, humildemente, quando fala aos pés, empoeirando com o pó dos seus pés, é estar em atitude de humildade. E quando fala verrever, shotevatsamet debrechem, bebe com avidez as palavras de vossas bocas, é que a pessoa deve ter essa sede, reconhecendo a sabedoria de um mestre de Torá. Ela deve ter essa atitude de humildade e ao mesmo tempo uma atitude de sede, de estar sedenta ali, desejosa por absorver, por beber daquela água pura que é a Torá. Certo, pessoal? Isso é importante a gente ter em mente. Então vamos lá. Hashem quantificou sua luz numa proporção que possamos suportar tal contato dele. Então, o Eterno ele quantificou a sua luz. Ele é uma luz infinita, um fogo consumidor. Então, o que ele fez? Ele criou filtros, elementos. Então, o que ele fez? Ele fez com que, ao abrir um livro deste, aqui, cria-se um portal. As letras, o livro, são um portal, através do qual a luz divina ela vem, ela adentra esse portal, através das letras elas emanam. E isso explica o fenômeno de que a pessoa estuda e ela sente um deleite, ela sente um prazer, ela tem prazer do contato com as coisas sagradas do Eterno, porque são portais, são recipientes. Pensando nesse sentido, a Torá é como se fosse um recipiente que nos possibilita lehidabek, nos colarmos, nos ligarmos ao Eterno. Então dizem, inclusive os sábios, que ao estudar a Torá, você abraça o Eterno e é abraçado por ele numa dimensão que você pode suportar. E esse fogo que existe, o fogo ele não absorve tumá, ele não absorve impureza. Então esse fogo ele vai purificando a tua dimensão espiritual, a tua luz interior entra em contato com essa luz exterior, com essa luz da Torá, e ela vai havendo uma troca, uma purificação, e a partir daí a pessoa consegue se conectar mais profundamente com o Eterno. Então vamos pensar assim como nós pegamos uma tomada e ligamos um equipamento, que esse equipamento estando ligado a essa fonte de energia vai possibilitá-lo funcionar, assim também nós precisamos daquilo que vai ser a nossa tomada para nos conectarmos com o Eterno. E nós nos conectamos com o Eterno através dos sábios da Torá e através da própria Torá. Quando alguém se torna um recipiente, ou seja, se torna também um portal, quanto maior o nível de autoanulação que, vamos falar agora do ser humano, que a pessoa tem, que um mestre de Torá tem, quanto maior o nível de anulação que ele consegue ter
para que a luz divina consiga, e a luz da Torá, expressar-se através do seu corpo, da sua mente, da sua voz. Quanto maior o nível, maior a influência é possível ser exercida. Portanto, a forma que nós temos pela Torá de nos conectarmos e nos cumprirmos essa mitzvah de oraitá, da Torá, de nos ligarmos a ele, ao Eterno, é nos ligando aos sábios da Torá, que uma vez tendo somente ali em constante purificação e manutenção e estudos de Torá, conseguem se anular de suas almas mais animalescas, mais ligadas à materialidade, e conseguem ser mais influenciadas para a espiritualidade. Então, vamos ver aqui. Logo, quando um sábio liga-se à Torá, ele está se ligando à fonte da energia, que é o próprio Eterno. É como se fosse uma tomada, e nós, quando nos ligamos aos sábios através de seus ensinamentos da Torá, também estamos nos conectando à fonte através desta tomada. Então, por que rejeitar ou desacreditar ou se insurgir e rebelar contra os sábios da Torá, como Corá fez com Moshe Rabbeinu no seu tempo? E hoje, por que fazer isso? Se nós temos nesse povo um povo que foi colocado por benevolência divina para ser o guardião da Torá, sem o qual eu não poderia estar aqui agora. Eu não poderia conhecer um texto hebraico. Então eu quero deixar essa reflexão. Porque se você tiver qualquer dúvida sobre a própria Torá, sobre qualquer coisa, é necessário parar, esclarecer, estudar, mas realmente nunca seguir um caminho de Corá, que é o caminho de se insurgir, rebelar, porque não pode surgir algo bom dessa fonte. E Hashem, ele fez uma morte que ficou para sempre gravada, uma morte de uma forma extraordinária para mostrar que não se tem como levantar contra um sábio da geração. Não se tem como levantar contra um sábio que defende a Torá e o povo judeu. E se você discorda de algo da Halahá, da lei judaica, é necessário que você faça contato com o Eterno, que é o dono, e busque dele a condição de compreender. E se você não consegue entender aquela Halahá, se você não está disposto a cumpri-la, então você não pode ser judeu. Porque para você ser judeu, ou mesmo ser um candidato a judeu, você precisa aceitar toda a Torá, aceitar toda a Halahá, e entender que tudo isto é um pacote que Hashem fez e determinou como exatamente ele iria querer. Ao falar contra os sábios, nós estaríamos rejeitando a fonte a qual eles estão ligados, eles estão conectados, que é o próprio Eterno. Uma vez que um sábio ele defenda diante de mim um assunto de Torá, que tem base na própria Torá, não importa se eu consigo cumprir aquilo ou não, eu me submeto àquilo. E é isso que devemos fazer. Estar em atitude de mitabek bafar aglechem, empoeirar-nos com o pó dos pés deles. Estar em atitude de humildade, compreendendo que eles nasceram na Torá e nós estamos vindo por uma benevolência divina. Dessa forma, estaremos nos vacinando contra o destino de Corá, que Hasbe Shalom, Deus nos livre. Então, agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Quero agradecer a minha esposa que, com muito esforço e dedicação nos bastidores aqui, me ajudou e me apoiou. Sem ela, eu não conseguiria ter escrevido essa aula, ter selecionado esses textos para falar com vocês. Quero pedir a você que assistiu esse vídeo até aqui, primeiro, aliás, agradecer e dar os parabéns, porque quem seguiu esse vídeo até aqui é porque tem sede do Eterno, tem sede da sua Torá. Eu quero te dizer que existe uma forma kasher de poder cumprir muitos mandamentos, conforme está escrito em Ilhot Melachim. Está lá nos capítulos 7, 8, 9, se não me engano 10 também traz alguma coisa, que diz até mesmo uma pessoa que nasceu nas nações, é um Benor, e ele quer cumprir mitzvot acherim, uma mitzvot além das mitzvot que foram dadas a ele pode, desde que seja feita conforme a Halahá judaica, conforme a lei judaica. Então, se você cumpre as 7 leis, por exemplo, está satisfeito, Baruch Hashem,
Tem muita elevação através de Musar para você alcançar, para nós alcançarmos, né? Se você cumpre as 7 leis, mas você tem um amor e um desejo de cumprir mais, existem formas permitidas de cumprir alguns mandamentos de Shabat, que não vão tornar você um Shomer Shabbat, um guardião do Shabbat, porque essa função é para o judeu, mas que vão lhe dar muita luz divina. Então eu quero deixar para você essa mensagem que eu achei e encontrei através do meu rabino essa conexão com uma forma kasher de seguir aqui nas nações, enquanto não é possível ir para Israel. E isso pode ser dado a você também, você pode encontrar isso também, tá bom? De forma kasher. Então, é isso. Agradeço a audiência até aqui. Curta essa programação, curta esse vídeo, comente, é importante, conceda a sua ajuda para que eu possa continuar fazendo mais estudos como esse para o nosso crescimento, certo? Considero que todos nós somos um Nes, um milagre de Hashem, porque de que outra forma eu poderia ter nascido nas nações e conseguiria chegar aqui para dividir com vocês, como um colega de estudo, esse pequeno conhecimento do que eu tenho conseguido nos meus estudos pessoais. Só um milagre de Hashem. Então eu quero dizer para vocês que na Amidah, na oração do Sidur Sefarad, tem lá uma bênção que fala que o Eterno faria milagres para reunir os dispersos do seu povo. Mas eu humildemente me coloco nessa condição de que nós somos um milagre que o Eterno está agrupando aqui nas nações. E com isso eu agradeço a Ele e me despeço de vocês. Shalom, shalom, da Hitraot.